Boa tarde, pessoal. Prof. Andréia, então, está aqui de novo para nós conversarmos sobre nossa segunda aula desse material novo que foi enviado para vocês, a aula do dia 17 de julho de 2020, horário de uma sexta-feira, onde nós temos as disciplinas de língua portuguesa, ensino religioso e artes. Bem, dentro da língua portuguesa, nós iremos trabalhar com o gênero textual cartoon. Na disciplina de ensino religioso, nós trabalharemos com relacionamento familiar e tecnologia, e na aula de artes, com a exploração das expressões faciais. É esse material, então, nessa folhinha aqui, tá? Então, vocês podem pegar essa folhinha aqui e com as orientações que a Pro vai fazer aqui rapidinho, quero que vocês respondam, então, as questões, tá? Bem, tem ali a contextualização da aula que está naquele quadrinho amarelo. Diz o seguinte: conforme vimos, é importante para todos conhecer a sua história e a história de seus antepassados. A gente trabalhou isso na aula de ontem, né? Quando a gente falou sobre as fotos, sobre as memórias que a gente resgata através das fotos, as fotos como fontes históricas, tá? Além de conhecer, é preciso, sobretudo, valorizar. Com as pessoas também é assim. Quanto mais o tempo passa, mais histórias elas somam e precisam ser respeitadas, valorizadas e amadas. Mas nem sempre é isso que acontece. Observe a situação abaixo. A situação abaixo é o cartoon que nós temos aqui. Quero que vocês observem com bastante atenção, que vocês leiam tudo. Conforme vocês viram, a gente lê imagem também, a gente não lê somente palavras, a gente lê imagem, a gente lê o rosto dos personagens que estão no texto, a gente lê tudo, né? Qualquer palavrinha, qualquer sinalzinho que está ali, não está ali por acaso, ele tem algum significado, tá? Bom, fazendo a leitura desse texto, eu percebo o quê? Que tem ali uma avó sentada num sofá, cercada por 4 crianças. Essas crianças têm alguma coisa na mão e que elas estão mexendo, elas estão olhando para esse objeto, estão mexendo nesse objeto. E desse objeto sai barulhinhos como tic, 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 né? Que objeto será esse? Muito bem, vocês já devem ter adivinhado, já devem ter percebido então que as crianças têm celular na mão, né? E a crítica aqui nesse texto está no entorno disso, então. A tecnologia, a influência da tecnologia na relação familiar, não é? Muitas vezes não é só com os pais que a tecnologia atrapalha a relação familiar, mas ela atrapalha também com a nossa convivência com as pessoas mais velhas. E aí, gente, a reflexão que eu proponho para vocês é a seguinte: sobre respeitar e valorizar aqueles que têm mais idade do que nós. Aqueles que um dia foram jovens e que construíram a nossa história e que construíram tudo aquilo que nós temos e que ajudaram a construir quem nós somos. Os nossos avós, né? A semana de julho, ali do dia 26 de julho, nós temos o dia dos avós, né? Muita gente mandando mensagem no Face, parabéns pelo dia dos avós, mas como será que tá esse respeito? Como é que será essa convivência com os avós? Será que é isso mesmo? Será que adianta só eu mandar na rede social? Como é que tá a minha convivência mesmo com os meus avós? Né? Eu lembro que quando eu tinha meus avós vivos, eu amava a convivência com os meus avós. Eram momentos mágicos, eram momentos únicos, né? Então, eu sei que vocês, muitos, têm a oportunidade de morar, inclusive, com os avós. Outros convivem, vão no fim de semana, outros moram um pouco mais longe, vêm os avós com menos frequência. Mas como é que é essa relação? Tá? E aí vem as perguntas. A primeira pergunta: e explorando mais uma vez língua portuguesa, né, compreensão textual. Qual é a importância dos idosos na família e na sociedade? Eu quero que vocês pensem nesse sentido. Só porque eles estão velhinhos, muitas vezes já estão aposentados, eles não têm mais valor para nós ou para a sociedade? Muito pelo contrário, né, gente? Eu quero que vocês pensem justamente nesse sentido. Eles têm muito valor, eles devem ser muito valorizados porque eles ajudaram a construir a nossa história. E a gente deve valorizar, deve amar como eles sempre nos amaram, como eles sempre nos cuidaram. Então, eu quero que vocês respondam essa pergunta nesse sentido. A número 2, como você se relaciona com os idosos de sua família? Então, aqui uma reflexão: como é que está o meu comportamento com os meus avós? Como é que está o meu comportamento? Às vezes também tem gente que tem o privilégio de ter os bisas pertinho, né? Então, como é que está a minha relação com eles? Eu escuto as histórias deles, eu escuto o que eles têm para contar, o que eles têm para ensinar, os valores que eles transmitem, né? Muitas vezes a gente ouve muitos amigos na rua
A gente costuma ouvir muito um estranho, mas os nossos avós, quanto conselho bom, quanto exemplo bom eles têm para nos deixar, né? Então vamos ouvir, vamos parar, vamos escutá-los, vamos acarinhá-los, né? Vamos acompanhá-los, vamos perguntar, tá sentindo bem, precisa de alguma coisa, tá com fome, vou preparar um lanchinho pro senhor, vou preparar um lanchinho pra senhora, vem aqui comer comigo, né? Fazer essa troca de carinho que com certeza eles fizeram quando vocês eram crianças, né? Quando vocês eram menores. A outra pergunta é como os idosos são tratados na sociedade. A gente sabe que, infelizmente, na sociedade, muitas vezes os idosos não são bem tratados. Eles sofrem preconceitos, né, por terem mais idade, eles não têm os direitos deles muitas vezes respeitados, o lugar na fila, o banco no ônibus, né? Então, como é que a sociedade trata os idosos? Conversem com os pais de vocês, que eles vão saber dizer para vocês algumas informações sobre isso. A outra perguntinha, com suas palavras, descreva a cena acima. Então, vocês vão olhar a cena, vão olhar de novo a imagem, né? E vão me dizer, bom, a cena mostra uma avó sentada no sofá com os netos, cada um tem um celular na mão, né? Então, vocês vão descrever com as palavras de vocês tudo que vocês enxergam, tá? A outra perguntinha diz o seguinte: quando queremos imitar algum som por meio de palavras, usamos um recurso chamado onomatopeia. Onomatopeia é uma palavra grande, né? Parece complicada, mas o conceito é bem fácil. Onomatopeia é uma palavrinha, por exemplo, toque-toque, que aparece lá na historinha, né? O tique-tique do relógio, né? Aqui, aliás, o tic-tac do relógio, né? Aqui é o tique-tique do celular, né? Então, é para vocês fazerem essa interpretação. Acho que todo mundo tinha percebido o significado desse tique-tique que tem ali, né? Código linguístico, na outra pergunta, verbal, não verbal ou misto, né? Então, gente, lembrando, código verbal, sempre quando um texto traz somente palavras. Código não verbal, quando um texto traz somente uma imagem, algo que é visual. E código misto, quando ele traz os dois, traz palavras e traz também imagens, né? Então, vocês vão marcar com um X. A letra G é uma pergunta bem óbvia, né? A avó parece realmente feliz na cena? Ela diz, obrigada pela visita, meus netinhos. A vovó, eu fico muito feliz. Mas será que ela tá realmente feliz? Vamos combinar, né? Olhem a carinha dela, olhem o que está acontecendo, pensem um pouquinho, tá? E a letra H é para vocês escolher, gente, 3 emojis daqueles ali. A prof botou alguns, também não precisa ser desses ali. Mas quais são os emojis que vocês acham que expressam a emoção de vocês diante desse tipo de situação? Tá? Então, imagine que você está no WhatsApp, no Facebook, e você viu esse texto. Escolha 3 emojis e desenhe, aí está a atividade de artes, desenhar bem bonitos emojis, desenhe 3 emojis que vocês acham que combinam com essa situação. Eu não vou desenhar um coraçãozinho, não estou achando legal essa cena, né? O que será que a gente pensa a respeito dessa cena? Então, vocês vão escolher os emojis são recursos usados para isso. E a última questão, imagine que você está também ainda nessa rede social e escreva um comentário sobre esse texto, tá? Certo, pessoal? Mãos à obra, todo mundo fazendo a atividade, certo? E amanhã a prof posta vídeo da próxima atividade. Um abraço para todo mundo.